Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Ricardo Sobi Dias, infectologista e diretor do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp. Ele nos fala sobre experimento brasileiro em busca da cura do HIV. Boa tarde, doutor Ricardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a gentileza de nos atender. Bom, doutor, em meio aí à corrida, né, para a criação, então, da vacina aí da Covid-19, nós temos, então, a notícia de que o experimento brasileiro, coordenado, inclusive, pelo senhor no combate a HIV, tem obtido resultados importantes, como a possibilidade, inclusive, de deixar o paciente livre do vírus, o que é uma notícia maravilhosa, né? O senhor pode nos contar um pouco mais sobre essa pesquisa, doutor? Claro, a gente já está envolvido há bastante tempo nessa tentativa de diminuir a quantidade de células das pessoas que têm o HIV, que têm o vírus ali guardadinho. A gente trata as pessoas, o vírus continua no corpo delas, guardado nessas células. Na hora que a gente para o tratamento, o vírus volta. E essa célula que tem o vírus, ela é um obstáculo não só para a cura, mas também para o envelhecimento da pessoa, porque o vírus continua produzindo algumas proteínas e as pessoas envelhecem mais rápido a despeito do tratamento. Então a gente decidiu fazer um estudo para diminuir essa quantidade de células, para diminuir esse processo inflamatório que existe do HIV e também para aproximar as pessoas da cura. Isso começou em 2014, faz bastante tempo. A gente desenhou esse estudo, um estudo que era bem inovador na época e continua sendo, porque a gente combinou várias estratégias para vencer essa barreira que a gente tem para curar as pessoas. E as barreiras são: o vírus às vezes continua se multiplicando um pouquinho ainda, a despeito do tratamento, e a gente intensificou o tratamento com mais medicamentos do coquetel. A gente deu 2 a mais, ou seja, os pacientes tomavam 3, eles passaram a tomar 2 a mais. A outra barreira é que o vírus fica guardadinho e quietinho e ele precisa acordar, porque senão ele não é eliminado. Os medicamentos do coquetel só agem na hora que o vírus está se multiplicando. E a gente descobriu um medicamento cuja vocação é justamente acordar o vírus. É um medicamento simples que já existe, que é a nicotinamida, que no nosso laboratório mostrava esse potencial, essa eficácia em acordar o vírus, que a gente chama de interromper a latência. E a gente usou esse medicamento também no estudo. A gente usou mais um medicamento que mata especificamente as células que têm o HIV, né, que é um medicamento que foi usado em reumatologia, e a gente fez uma vacina. A gente fez uma vacina que era toda personalizada, né? A gente pegava as próprias células das pessoas, pegava o próprio vírus da pessoa, ensinava essa célula a combater o vírus e injetava de novo essa célula nas pessoas, fazendo disso uma vacina terapêutica. E com isso a gente obteve alguns bons resultados que nos autorizam a prosseguir com o estudo, a ampliar o estudo, né, com a metodologia que a gente acha que funcionou melhor. Né? Um dos pacientes desse estudo, ele está sem medicamento há quase 2 anos, 1 ano e 8 meses agora, e o vírus não volta. Né? O vírus não volta, a gente não consegue detectar o vírus no sangue, coisa que acontecia com ele e com quase todo mundo antes de tratar. A gente não encontra o vírus também nessas células dessa pessoa. E o que é mais impressionante é que os anticorpos que ele tem contra o vírus estão diminuindo. É mais ou menos assim: quando a gente tem o vírus, a gente produz o anticorpo. E a gente até usa esse anticorpo para fazer o diagnóstico. Né? Você vai lá, testa e vê que você é positivo, significando que você tem anticorpos contra aquele vírus. Esse paciente, por exemplo, ele foi até um centro de testagem e se testou e o teste veio negativo. Né? E a gente está mostrando que progressivamente os anticorpos que existem ainda estão diminuindo. Ele está perdendo a imunidade contra o vírus.
Doutor Jeremias aqui falando, eu queria só para pontuar, para ficar bem claro, então qual é a diferença que a Unifesp, com o senhor à frente dessa pesquisa, tem no Brasil em relação a tratamentos de outros países, né? Foram incrementados nesse coquetel dois outros medicamentos e foi criada uma vacina. É essa a diferença que nós temos aqui no Brasil? Talvez em outros locais, mas essa seria a principal diferença. É isso. Deixa eu te falar qual que é a diferença. Já há muito tempo, né, desde 2012, todo mundo está envolvido, o mundo inteiro, fora do Brasil principalmente, envolvido em tentar curar as pessoas. Uhum. Então, a primeira coisa que os estudos começaram a fazer é intensificar o tratamento. Então, eles pegavam a pessoa que estava tomando 3 medicamentos do coquetel e davam mais um. Nunca funcionou. Aí os estudos começaram a usar esses medicamentos que interrompem a latência. Sabe, esses medicamentos que a gente dá e estimula o vírus começa a se multiplicar para tentar curar as pessoas. E o mundo inteiro fez com vários medicamentos, nunca funcionou. Alguns estudos começaram a usar vacina associado com esses medicamentos que interrompem a latência, que estimulam o vírus. 2 estudos no mundo, um na Dinamarca, outro na Inglaterra. Não funcionou. A diferença do nosso é que a gente fez tudo junto. A gente, lá em 2012, já percebeu que essas tentativas de usar tudo de forma isolada não funcionava. Então, a gente intensificou o tratamento, que nunca tinha funcionado para ninguém, só que a gente intensificou com 2 medicamentos em vez de um só. Então, isso foi novo. Foi a primeira vez no mundo, até hoje, que a intensificação foi feita com 2. Uhum. E um deles é um medicamento que acorda o vírus. E a gente associou as outras coisas, coisa que ninguém fez no mundo ainda, né? Agora as pessoas estão começando a fazer. Ontem eu dei uma aula para pesquisadores, uma aula não, apresentei, né, esse trabalho, eles pedindo para pesquisadores dos Estados Unidos, né, do NIAID, para explicar o que a gente estava fazendo. Então, juntar tudo isso, como a gente fez, nunca ninguém fez. Isso é novo, né? Isso é diferente, isso é brasileiro, isso foi só a gente que fez. E esse é o caso que o senhor citou, por exemplo, que é uma pessoa já com 2 anos sem medicamento. É um caso de uma pessoa ou o senhor tem... como é que é? É um grupo de análise que o senhor faz com algumas pessoas que estão recebendo essa vacina? Então, a gente no começo tinha que explorar o que funcionava, o que funcionaria e o que não funcionaria. Então, é assim que a gente faz em ciência. A gente fez uma coisa chamada estudo prova de conceito. Então, a gente usou pessoas em que a gente não fez absolutamente nada, que é o que a gente chama de grupo controle. Eles foram seguidos com o tratamento normal do coquetel. E aí a gente foi combinando essas estratégias que eu te falei. Só a intensificação mais o que interrompe a latência, a intensificação mais o medicamento que mata as células, a intensificação mais a vacina e tudo. O grupo que a gente fez tudo foi o que funcionou melhor. A gente tem duas pessoas que controlaram a infecção, né, nesse grupo e que ficaram sem a gente detectar o vírus por bastante tempo e depois a gente resolveu retratá-los porque o vírus que não estava mais na célula começou a dar sinais de que ia aparecer. E esse outro paciente, ele usou uma combinação, cada grupo tinha 5 pessoas, e olha só, no grupo dele, só ele teve essa resposta, os outros 4 ainda não. Uhum. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar tudo isso que funcionou melhor e refazer agora sem esses grupos controles, porque a gente já sabe que é seguro o que a gente fez, a gente já sabe o que funcionou melhor, e a gente vai tentar aprimorar isso daí para um grupo maior de pessoas, de 60 pessoas. Para a gente ver se a gente reproduz esse resultado, né, de forma mais consistente, de acordo com o que a gente acha que pode ser os ajustes do estudo para que ele fique mais eficaz. Doutor, infelizmente nosso tempo também acabou, mas eu queria só rapidamente, aí uns 10 segundos, para o senhor falar da perspectiva. O Brasil tem um símbolo no combate ao HIV no mundo todo, agora com essa novidade aí sobre a vacina desenvolvida aqui no estado de São Paulo, por meio da Unifesp, pesquisa que o senhor está à frente, doutor. Aliás, eu não sei se eu falei o nome do senhor correto, é Ricardo Sobi, é isso? É. Ok, Ricardo Sobi. É isso mesmo. Qual é a perspectiva?
Sobid, como é que é a perspectiva, doutor? Agora, em quanto tempo o senhor acha que essa vacina pode ser, de repente, utilizada numa escala maior? Qual é a perspectiva que a gente tem aí para as pessoas que ainda sofrem com o HIV? A primeira coisa, assim, a gente tem muito orgulho de ser brasileiro nesse contexto de combate à AIDS, porque a gente sempre inovou e a gente sempre teve uma coisa que chama acesso. A gente costuma dar tudo que é de melhor para todo mundo. Então, nesse contexto do acesso, agora a gente tem um projeto do Departamento de Ciência e Tecnologia para tentar transformar esse tipo de procedimento, inclusive com a vacina, mais acessível a uma escala maior de pessoas. Então, é uma coisa que é complicada, é super personalizada, mas existem muitos tratamentos no mundo em oncologia, em hematologia, que são complexos também e depende de maquinário, de equipamentos mais sofisticados e que são possíveis. Então, essa é nosso objetivo, é tentar fazer alguma coisa que, se der certo, a gente consiga dar com mais acesso para as pessoas. Mas a gente precisa de tempo ainda, a gente precisa ainda confirmar, né, nesses próximos 2 anos, que o que a gente fez vai funcionar de uma forma mais ampla e efetiva. Tá certo. Conversamos então com o Dr. Ricardo Dias, que é infectologista e diretor do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp. Ele então que nos falou sobre o experimento inédito brasileiro em busca da cura do HIV. Doutor, obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi muito importante seus esclarecimentos. Obrigado. Até a próxima.